Só da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Podeis assentar, queridos? Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 18. Nós vamos fazer a leitura do versículo 18 e o versículo 19. Ministração rápida aqui. Glória a Deus. Versículo de número 18. Na versão ARC. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meio de meu Pai, que estais no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz. Ontem, assim, um pouquinho cansado, mas muito feliz. Ontem nós tivemos um trabalho aqui na igreja aqui que foi sobrenatural. Eu cheguei aqui, eu acho que hoje era 7h40 mais ou menos, 8 horas foi na hora que eu cheguei. Eu fui sair daqui já no apagar das luzes à noite, né, pastor? A gente saiu aqui já lá para 10, 11 horas mais ou menos. E eu falo para vocês assim, foi um dia de evangelismo, um dia de trabalho, um dia de poder de Deus. Eu não vou contar não, que o pastor depois ele vai explanar. Mas só para externar aos irmãos a minha alegria, né, naquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida do nosso pastor Muniz, que tem entendido o propósito aí daquilo que nós precisamos fazer aqui dentro. Irmãos, eu pedi autorização para o pastor, eu recebi uma bênção grande esses dias aí. Eu escrevo livros desde 2005. Né? Eu tenho 10 livros escritos e publicados e mais uns 15 ali dentro do caldeirão mexendo, né? E para honra e glória do Senhor Jesus, você consegue colocar para mim aí, meu irmão? O Senhor me permitiu fazer isso aqui, ó. Um livro impresso. Glória a Deus. Isso aqui foi uma luta, irmãos, uma luta muito grande. E o Senhor tem nos permitido aí, são poucos exemplares, tá? Não foi muitas coisas não, porque essa área de impressão de livros ela é muito cara, né? E aí o Senhor tem me dado estratégias para que eu pudesse assim fazer de pouquinho em pouquinho, né? Mas que seja para a honra e glória dos irmãos. Olha o título do livro aí, Vai Valer a Pena, Caminhando nas Promessas. Esse livro ele vai falar justamente dessa música que a gente cantou aqui agora. Dificuldades vão aparecer, lutas vão ter, mas se você permanecer no Senhor, olha o que o título fala: vai valer a pena. Alguns irmãos já adquiriram esse livro aqui. Eu trouxe alguns exemplares aí no final do culto, aí, se os irmãos tiverem interesse, nós vamos disponibilizar aí para os irmãos adquirirem também, tá? Então, para que, como está sendo bênção para mim, eu espero que seja bênção para vocês também a leitura desse livro. Lembrando aos irmãos que o melhor livro que nós temos é a palavra de Deus. Aqui a gente só extrai um pouco daquilo que o Senhor fala nos nossos corações, a gente trata de algumas coisas que nós aprendemos ao longo da vida, mas a nossa palavra de fé é a palavra de Deus. E aqui eu coloquei dentro aqui vários livros, vários versículos que, né, são ali tocantes ali algumas coisas dentro dos nossos dias. Quer ver? Deixa eu só fazer uma leitura aqui para os irmãos, ó. Cansaço no caminho, promessa de obediência, as bênçãos que acompanham os fiéis, são outros títulos aí que tem dentro do livro para a gente fazer essa leitura. Amém, queridos? Que seja para a honra e glória do Senhor. Voltando para o nosso texto, pode deixar aí na tela aí, irmãos, isso, da ministração. Pode tirar esse livro aí agora, por favor? Onde há unidade, Deus manifesta a sua presença. Irmãos, por causa de ontem, o Senhor me deu esse título aí hoje para a gente falar a respeito desse texto aí. Esse texto, irmãos, ele tem uma conotação muito forte, porque ele fala sobre
princípios, né, que o Senhor nos dá dentro da sua própria palavra. E Jesus ali, quando ele traz esses ensinamentos ali, ele não está ali ensinando uma fórmula para a gente conseguir bênçãos, para a gente alcançar ali milagres, essas coisas não. Mas são princípios que nós precisamos seguir, que nós precisamos atentar para eles. Deus, ele se manifesta onde existe unidade, onde existe comunhão e onde existe propósito. E essas coisas, elas acontecem com a gente e não é por quantidade de pessoas que buscam determinadas coisas que o Senhor vai abençoar, ou que seja pensando em quantidade, não. O Senhor, ele vai abençoar a gente ali na qualidade da comunhão que nós temos uns com os outros. Uma igreja que pode ser pequena, mas se ela tiver uma comunhão, se ela tiver um propósito, uma visão voltada para o Senhor, ela é grande aos olhos do Senhor. Ontem foi referência, por isso que eu estou falando de ontem. Nós fizemos consagrações, nós fizemos orações, nós passamos 21 dias orando dentro da igreja e a gente já apontava para esses propósitos que o Senhor vai começar a fazer aqui neste lugar. E nós entendemos que quando nós nos unimos e nós buscamos ali aquilo que o Senhor tem para nos dar, para nos ensinar, e nós fazemos aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, nós alcançamos. E quando nós percebemos aí, nós vemos 3 coisinhas simples, rápidas, para a gente poder discorrer em cima desse texto. Deus honra pessoas que caminham em concordância, ou seja, se eu concordo com meu irmão em determinado assunto e está no coração do Senhor, nós vamos prosperar juntos. Quando a gente leu lá em Mateus, capítulo 18, versículo 19, ele diz assim, se 2 de vós concordarem. Irmãos, isso é um negócio muito largo, muito grande, muito abrangente. Eu até, essa semana eu vinha comentando com um certo amigo que é pastor também lá no meu trabalho, e nós meditávamos sobre textos semelhantes a esse, em termos de concordarmos em oração. E o pior de tudo, irmãos, é que muitas vezes nós não entendemos e nós não temos essa visão, o quão profundo é essa passagem. Quando a gente lê ela de uma forma assim bem tranquila, parando, lendo, entendendo, observando, você consegue enxergar tantas coisas. Quando nós olhamos lá em Amós, capítulo 3, versículo 3, olha só. Andando 2 juntos, se não estiverem de acordo, a coisa não anda, não vai fluir. Em Salmos, capítulo 133, versículo 1 a 3, ele dá uma palavra assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, o que Deus está fazendo aqui? Deus está mostrando para a gente aqui que, acima de todas as coisas, nós precisamos ter unidade. Nós precisamos estar juntos naquele mesmo propósito que Deus tem para nós. Deus trabalha através da unidade. Mas Deus também trabalha de outras formas. E aonde há divisão, há desgastes. As pessoas se desgastam, elas não conseguem concordar na mesma coisa, a coisa não anda. Ou se andar, vai ficar como se tivesse uma coisa faltando e você não consegue concluir. Agora, a diferença, aonde há concordância, há uma direção de Deus naquele propósito. Porque quando nós concordamos e ela está diante de Deus, no coração de Deus, aquilo que nós concordamos, há uma direção para o sobrenatural de Deus. Aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Só que nós precisamos entender algumas coisas, que antes de pedir, Deus ele deseja que nós sejamos unidos, que nós estejamos em união, que nós estejamos no mesmo propósito, no mesmo entendimento, na mesma visão. Segundo ponto, para a gente entender isso aqui. Deus responde quando a oração nasce da comunhão. Olha só que coisa linda. Eu lembro que quando a gente começou o nosso propósito de oração, antes de começar, nós tivemos uma reunião e nós conversamos a respeito disso. E nós concordamos em direcionar os nossos propósitos em oração. E nós estamos vendo Deus respondendo a cada uma das coisas daquilo que nós colocamos diante do Senhor.
porque houve uma concordância. Em Mateus 18, 19, a parte B do versículo, ele fala assim, ó, acerca de qualquer coisa que pedirem. Irmãos, esse qualquer coisa é muito abrangente, é muito largo. Ele não fala assim, ó, tal coisa, não, ele fala qualquer coisa. Você está entendendo que qualquer coisa que você pedir a Deus, estando ligado com Ele, né? Porque eu não posso pedir, por exemplo, vou concordar com o irmão para desejar o mal para o outro, isso aí não vai dar certo, né? Mas se aquilo que eu pedir a Deus estiver em concordância com o meu irmão, certamente o Senhor nos concederá. Você está entendendo o quão forte é essa palavra? Lá em Atos, capítulo 1, versículo 14, preste bem atenção, ó, todos estes presentes unanimamente em oração. Ou seja, a igreja estava junta em oração, no mesmo propósito, e lá no capítulo 4, versículo 31, ele diz assim, ó, e tendo eles orado, moveu-se o lugar. Gente, eles oraram em concordância, numa força tão imensa, tão grande, que o poder de Deus não teve como sacudir os alicerces daquele lugar. Olha que coisa profunda. Então nós precisamos entender quando nós oramos. Oração, ela não é uma competição, ou seja, eu vou orar algo para o irmão entender que eu oro melhor do que ele, né? Eu vou orar para Deus me abençoar mais do que o irmão que está comigo. Não. A oração, ela é uma parceria entre os irmãos, entre a igreja. Deus responde uma igreja que ora junta. Por isso nós abrimos consagração, por isso nós abrimos 21 dias de oração, por isso nós convidamos os irmãos a orarem na sexta-feira. Por quê? Porque a concordância, a união naquilo que temos com o propósito do Senhor, ela é fundamental. Deixa eu correr aqui, senão a gente não... Quem vai pregar hoje é o Mael. A unidade, ela produz autoridade espiritual. Você está vendo um princípio aí? A autoridade espiritual, ela é dada por Deus quando nós nos colocamos na presença dEle, em prol de um objetivo no qual a gente está procurando alcançar e também está no coração de Deus. Terceira e última coisa para a gente ler. A maior promessa não é a resposta. Olha só que coisa forte, hein? É a presença de Jesus naquilo que nós colocamos como concordantes. Porque, irmãos, não adianta Ele te conceder nada se Ele não estiver contigo. Lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, ele diz assim, ó, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Por quê? Porque eles entenderam que não é por eles, não é para eles, é para o Senhor Jesus. E se eu estiver almejando alguma coisa, querendo alguma coisa, o Senhor, Ele tem que estar na frente. O Senhor, Ele tem que caminhar na minha frente, Ele tem que caminhar me direcionando os meus passos. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele diz assim, ó, não te deixarei e nem te desampararei, diz o Senhor. Por quê? Porque o nosso coração vai estar nele. Olha que coisa linda. Olha só, o maior milagre de Jesus, o maior milagre que nós temos é Jesus. E Ele está presente no nosso meio aqui. A presença dEle transforma ambiente. A gente não precisa, não estou desfazendo dos irmãos não, mas a gente não precisa de música, a gente não precisa do pregador, a gente não precisa dos irmãos, a gente precisa da presença de Deus. É Ele, é quem faz o ambiente mudar. É Ele que quando você está no canto da sua casa sozinho, para baixo, você lembra assim, não, o meu Criador é quem me faz. Você para, você se ajoelha, você ora, e de repente aquilo que você tem de problema no coração some. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo de Deus, ela invadiu aquele lugar que estava ali corrompido, que estava ali com problema. E o Senhor, Ele começa a agir, Ele começa a fazer coisas que nem nós pensamos e nós não enxergamos. A presença de Deus, ela consola.
A presença de Deus, ela nos fortalece. E a presença de Deus, ela restaura o cansado, o oprimido, o abatido, aquele que está sem esperança, aquele que já não enxerga mais uma luz no fim do túnel, aquele que está com seus passos amarrados, não sabe o que fazer. Este é o Deus que nós servimos. Amém, queridos? Quando Jesus está no centro, tudo o que nós precisamos é encontrar o lugar dele na nossa vida. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Será uma palavra rápida, eu tentei ser o mais enxuto possível, mas que o Senhor possa abençoar vocês. Pastor, posso orar aqui rapidinho? Estenda as suas mãos aí. Paizinho, neste momento, Pai, eu quero orar a Ti em favor da Tua igreja, Pai. Senhor Jesus, que as nossas orações a partir de hoje, ela entre em concordância. A Tua palavra nos diz que aquilo que for ligado na terra será ligado também no céu. Mas nós precisamos concordar, Pai, naquilo que nós temos diante de Ti. Concordar em Te buscar, concordar de ser novas pessoas, concordar de estar na Tua presença de forma ímpar. Pai, nós precisamos estar diante de Ti, aprendendo cada dia, cada vez mais. E eu peço a Ti, Pai, muda os corações nesta noite. Muda, Senhor Jesus, as nossas vidas. Faça-nos entender, ó Pai, aquilo que precisamos para que nós alcancemos, ó Pai, a Tua glória e o Teu poder, em nome de Jesus. Amém.